E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos. Acabei de gravar um vídeo de 15 minutos e não sei o porquê não pegou o áudio. Microfone também não consigo acertar a cor. Tá complicado, mas bora gravar de novo. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Cielo. Ficou por muito tempo largada lá, 2,50, ninguém queria, ninguém indicava, morreu a empresa. De repente começou a ter valorizações, o pessoal tá indicando, o pessoal tá comentando. E daí agora que a ação já performou muito bem, muita gente fica naquela. Será que agora ainda vale a pena investir? Será que é um bom investimento? E agora? Então no vídeo de hoje a gente vai trocar ideia sobre esse tema e eu vou estar dando a minha opinião. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com o coleguinha para o canal crescer e a gente impactar mais pessoas. E é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Bora lá! Bom, galera, estamos aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Pô, rapaziada, o vidinho tinha 15 minutos, fiquei extremamente desanimado, hein, quando eu vim aqui. Quando eu fui ouvir ele e vi que não tinha dado certo. Bom, vamos pesquisar aqui a empresa. Para você que não conhece, o ticker da empresa é CIEL3. Se você for comprar no mercado fracionário, ou seja, entre 1 a 99 ações, o ticker é só pôr o F na frente, vai ficar CIEL3F. O preço mínimo que a Cielo já atingiu foi de 1,89 por ação e preço máximo de 5,92 por ação, que é o preço atual. A empresa teve aqui nos últimos 12 meses uma valorização de 123%. Beleza, então vamos dar uma olhada como que a empresa performou ao longo do tempo. Quando a gente visualiza aqui as ações dela, a gente consegue ver que ela já teve precificações aqui na casa de R$ 20, mais ou menos em 2017, e ao longo do tempo ela só foi tendo uma queda e ela ficou sendo trabalhada por muitos meses aqui na casa dos 2,50. Isso daqui devido ao que? A empresa era praticamente pioneira na intermediação financeira de cartão de maquininha, praticamente, de débito e crédito, que você bem conhece. E ao longo do tempo teve a entrada de novos players que muito provavelmente vieram trazendo taxas menores para o mercado, o que trouxe uma redução de margens, uma perda de receita devido à concorrência. A empresa ficou aqui sendo trabalhada nessa casa de 2 e pouco, muito tempo, ninguém queria, ninguém indicava e de repente a empresa começou a performar bem. E agora ela está na casa de 5,92, ou seja, já multiplicou aqui praticamente 2 vezes, né, com base no preço atual. Quando a gente desce aqui na questão de indicadores da empresa, a gente tem um dividend yield de 3,76%. Eu não acho muito interessante, porque quando eu pego uma empresa que eu tenho um foco de receber dividendos dela, eu tento estipular de 7% para cima. Mas é claro que isso não é assim uma regra que não possa ser alterada, porque às vezes a empresa ela ainda está fazendo utilização dessa grana para poder potencializar a operação e gerar um fluxo de caixa muito maior ao longo do tempo, que ela vai ter um lucro muito maior lá no futuro. Quando a empresa tem essa perspectiva muito grande de aumento, a gente até aceita um dividend yield reduzido, porque a gente sabe que ela não está distribuindo essa grana para a gente, mas ela está reinvestindo para no futuro ela poder distribuir ainda mais. Então, só que no caso da Cielo, a gente conseguiu visualizar que ao longo do tempo, ela não foi fazendo essa crescente, pelo contrário, ela foi fazendo essa decrescente, por ter uma entrada de novos players, redução de margens, redução de receita, ou seja, vai trazendo a rentabilidade, a lucratividade para baixo, que seria o movimento contrário. Então, para a gente imaginar um dividend yield crescente, a gente teria que ter a percepção de que ela aumentaria a receita ou aumentaria a margem e tudo mais. Eu não consigo visualizar esse cenário para Cielo, mas respeito quem consegue, porque é como eu falei, os meus vídeos eles têm como objetivo a minha opinião, e não necessariamente eu vou estar certo. Quando ocorre uma transação na Bolsa de Valores, você tem sempre um vendedor aqui, que é uma pessoa que desistiu do projeto, e um comprador, que é uma pessoa que está acreditando no projeto, ou seja, uma transação na bolsa é composta por duas opiniões diferentes. Então, não é porque eu estou dizendo aqui as minhas opiniões que necessariamente eu esteja correto. Quando a gente vem aqui na questão de preço-lucro, um preço-lucro de 13 anos. Isso significa o quê? Que o lucro da empresa, caso ele se mantivesse, em 13 anos, ele teria dado uma lucratividade referente ao valor de mercado da empresa. Ou seja, você é acionista, se a Cielo tivesse a mesma lucratividade ao longo de 13 anos e distribuísse 100% para você, em 13 anos você teria o seu dinheiro de volta. E o preço-valor patrimonial,
que está em 1,52, ou seja, está com um pouco de ágio. Se a Cielo tiver 100 mil de patrimônio, você estaria pagando 150. Essa métrica, não necessariamente ela estar superior a 1 ou inferior a 1, ela seja interessante ou não. Por quê? Você tem que se unir com outros fatores. No caso da Cielo, ela é mais uma prestadora de serviço, então é normal que ela tenha um patrimônio inferior do que quando, por exemplo, você compara com uma indústria que vai ter grandes maquinários e tudo mais. Então é normal que ela tenha um valor de patrimônio inferior e, dependendo da precificação dela, ela fica acima desse valor de 1. Mas daí você tem que olhar para quê? Recorrência de resultados. Se ela está dando um aumento de receita, um aumento de lucratividade, porque daí você se une com outros fatores e consegue visualizar se talvez ela esteja num valor interessante, apesar de você estar pagando mais do que o patrimônio da empresa. Quando a gente olha essas três, principalmente na Cielo, tanto o dividend yield, preço-lucro e preço-valor patrimonial, me chama atenção um ponto. Isso acaba coincidindo com o que eu disse no vídeo de Petrobras e Banco do Brasil. O investidor, ele tem que gerar o hábito de definir quais são as ações que você quer ter na sua carteira para que você possa estudá-las e acompanhá-las ao longo do tempo. O investidor que já tinha interesse em ter Cielo na carteira, ele provavelmente olhou a Cielo a R$2, dois e pouco, e achou interessante. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando ninguém queria, quando ninguém indicava e quando o cenário era um cenário tempestuoso, nem sei se tem essa palavra, mas um cenário de tempestade, com tudo projetado para ruim, o indicador que efetuou esses investimentos comprou um dividend yield de algo em torno de 8, 9%, um preço-lucro de 4, 5 e um preço-valor patrimonial de 0,5, essas coisas. Então, assim, o investidor que já queria ter Cielo na carteira e acompanhou esses momentos, ele teve um dividend yield interessante, um preço-lucro interessante, um preço-valor patrimonial interessante. O que ele fez? Reduziu a margem de risco dele e aumentou a possibilidade de ganhos. O investidor que está olhando agora para Cielo a 5, 5,50, porque está vendo indicações de 6, 7, 8 reais, o que ele está visualizando? Uma possibilidade de ganho. Só que já está num dividend yield reduzido, um preço-lucro aumentado e um preço-valor patrimonial aumentado. Ou seja, você fez o quê? A sua relação de risco-retorno, você já achatou ela um pouco e você aumentou a sua probabilidade de risco. Mas isso não quer dizer que a ação não vai performar bem ao longo do tempo. É apenas a minha opinião. Quando a gente desce aqui na parte do payout, o payout é o que? A parte do lucro que é distribuída. A gente vê que ao longo do tempo ela fez payouts de 60%, 100%, agora ela está na casa de 40% mais ou menos. Ou seja, você pode falar assim, pô, mas careca, e se ela dobrar esse payout para 80%? Aí seu dividend yield de 3% ali iria pular para 6, 6,5%? Ok, mas ainda assim é um dividend yield reduzido e o problema é essa questão aqui. Quando a gente olha a lucratividade da empresa, a gente vê aqui em 2017 4 bilhões, daí em 2018 3 bilhões, depois em 2019 1,5 bilhão, em 2020 meio milhão, em 2021, 970 milhões, ou seja, a gente vê uma decrescente nos resultados da empresa. E é isso que me assusta e que me impede de investir nas ações da Cielo. Quando a gente desce aqui na parte da DRE dela, ou seja, que mostra as receitas, os custos e o lucro que a empresa veio apresentando ao longo do tempo, a gente consegue ver um cenário onde ela foi tendo essa queda de lucratividade, porém ela foi fazendo uma manutenção de receita. Então, desde 2017, você consegue visualizar que ela foi trazendo essa margem de 11 bi de receita. E isso acaba sendo interessante, porque assim, ela perdeu margem, que a gente imagina que devido à entrada de novos players, concorrentes, porém ela manteve a receita dela de mercado. Isso é interessante porque ao longo do tempo, se ela conseguir efetuar coisas, efetuar novos processos, onde ela consiga fazer uma disrupção, ela consegue talvez aumentar essa linha de receita, aumentar essas margens e rentabilizar melhor isso tudo. Eu não invisto nas ações da Cielo, eu olhei elas a 2, 2 e pouco, achei interessante os indicadores, mas o que me impediu de fazer o investimento foi essa questão de futuro, onde eu olhava e pensava, bom, a empresa ao longo do tempo ela só teve aumento de concorrência, pressão de margem por conta dos concorrentes que oferecem taxas menores e daí acabam tomando um cliente ou outro, então ela sofre com isso, a empresa teve uma manutenção de receita, ok, porém ela foi perdendo margem de lucratividade. Sobre essa percepção de futuro, que eu via um futuro mais incerto, que foi o que me impediu de investir nas ações da Cielo. Então eu não invisto, não investi a 2, a 2,50 e muito menos investiria a 5 e pouco. Mas isso não quer dizer que eu tô certo. Tem diversos bancos aí renomados, casas de análise que estão indicando a 5, 6, 7, 8 reais. Então assim,
Você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar e fazer os seus investimentos, porque no fim do dia, o lucro ou prejuízo é inteiramente seu, não é do banco, não é da casa de análise e não é meu. Então você que tem que formular as empresas que você quer ter na sua carteira, estudar os indicadores que você vai usar para avaliar, ver o projeto de futuro da empresa e tomar a sua decisão. Nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimento. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal, para a gente conseguir aumentar esse número de inscritos e atingir mais pessoas ao longo do tempo. E você, diz aí pra gente, você investe em Cielo? Manda aqui nos comentários. Valeu, meus queridos, e abraço.